Que Deus Ele continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando força. E é claro que a gente agradece primeiramente a Deus, irmãos, mas também ao nosso pastor local, pastor Lindomar, que nos tem chamado para cooperarmos aqui nesta obra. Estamos aqui para cooperar. Romanos 8, 14, para a reflexão, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Assentai-vos por bondade. Aleluia, glórias a Deus. Não existe uma melhor condução para as nossas vidas do que sermos conduzidos pelo próprio Espírito Santo. E esse texto diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós vamos pegar esse texto, nós vamos caminhar um pouco para saber que desde lá de trás, aonde é que o Espírito Santo quer nos levar. Mas existem alguns pontos da Bíblia, irmãos, que talvez alguns, até dentro da igreja, não recebam essa palavra, porque talvez pense que é só para aquele que ainda não conhece a Cristo. E é claro, eu discordo. Porque quando a gente entra nas 7 cartas do Apocalipse, nós vamos ver Jesus tratando com 7 igrejas distintas. 2 delas, é claro, Esmirna e Filadélfia, não tem os problemas que tinha Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Sardes. Mas nós sempre precisamos observar para onde é que o Espírito Santo quer nos guiar para que verdadeiramente possamos ser filhos de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa refletir exatamente nisso, aquilo que o Senhor tem nos chamado. Não é simplesmente para ocupar um cargo na igreja, irmãos. Mesmo porque cargo não salva ninguém, né? Cargo não me salva. Carteirinha de obreiro não me salva. Status, fama, isso me salva. Porque todos os que são guiados, conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo. Imagina uma coisa. Nós que somos pais, em muitos momentos nós precisamos pegar nas mãos dos nossos filhos para guiá-los, para atravessar uma rua, para chegar até um determinado ponto, dentro de uma condução, segurar a mãozinha dele para que não caia. Ele ainda tem as suas próprias pernas, mas porém, ainda precisamos ajudá-los. Depois de velhos, crescidos os nossos filhos, talvez eles não precisem da nossa mão. Só tem porém, eles vão precisar do conselho. Os meus filhos precisam dos meus conselhos, teu filho precisa do teu conselho. E o Espírito Santo é aquele que vem nos aconselhar, nos conduzir, nos guiar. Por isso, o tema da minha mensagem, irmãos, é de mãos dadas com o Espírito Santo. Só tem um porém. Para eu andar de mãos dadas com o Espírito Santo, eu preciso querer. O Espírito Santo, irmãos, ele não vai pegar na mão de ninguém e sair arrastando a força na marra. Não, o Espírito Santo. Eu preciso querer que ele me guie até o caminho ou até o destino que ele quer que eu chegue.
Só que, como eu disse lá atrás, existem pontos da Bíblia que muitas pessoas dentro da igreja hoje já não aceitam. Quer ver um ponto? João capítulo 16. João capítulo 16, a partir do versículo 7. João 16, a partir do 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Tratar sobre a questão do pecado dentro da igreja, irmãos. E pecado não é somente os pecados cabeludos que nós conhecemos. Mas quer ver uma coisa? Somente o fato de esquecermos de Cristo já é pecado. Somente o fato de deixarmos de lado as Sagradas Escrituras já é pecado. Irmão, se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se não fosse pela própria ação e obra de Cristo Jesus lá no Calvário, nós não estaríamos aqui. Mas como o texto disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Por que será que o Espírito Santo quer convencer-nos acerca do pecado, das suas consequências? O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Isso é um assunto muito sério. E é um ponto para nós refletirmos um pouco, pensarmos um pouco. Não tem um dia que eu não fique lá, pelo menos no serviço, que é onde eu passo o maior tempo, ponderando sobre o assunto, meditando, refletindo em Deus, pedindo perdão em alguma coisa, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, auxílio, e o consolo e o conforto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem justamente para a primeira coisa, porque se não acontecer essa, as demais não acontecem. Se o Espírito Santo ele não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, as demais não vão acontecer. Sintetizando, pecado, falta de conformidade com a palavra de Deus. Acabou. É isso. Por que há uma ação tão grande da parte das trevas para que o ser humano ele ande distante da palavra de Deus? Ou você nunca reparou isso, irmão? Desde o princípio, assim, irmãos, eu tenho sempre que voltar lá, no Éden, porque tudo começa lá. É um laboratório que nós deveríamos entrar cotidianamente, para entendermos o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos nada. Quer ver uma coisa? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeira coisa que a palavra de Deus vai me mostrar: quem sou eu? E é tudo que o adversário não quer que nós reconheçamos quem nós somos, sem Deus. E isso nós temos que refletir, irmãos, porque é uma ação do Espírito Santo. Observa que o Senhor Jesus aqui é muito claro. Ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Mas quando ele vier, a obra dele é convencer o homem da transgressão lá de trás, do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor Jesus, no capítulo 3 de João, olha o que o Senhor Jesus ele disse. Porque às vezes, irmãos, nós colocamos como pecado adultério, pornografia, prostituição, enfim, esses mais conhecidos, entre aspas.
Mas olha o que Jesus diz aqui em João 3, e nós precisamos frisar isso aqui, e repensar um pouco, e levar isso para as pessoas também. João 3, a partir do 17, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Somente o fato de não crer em Cristo já gera condenação. Somente o fato de não acreditarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, já gera condenação, segundo o texto. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o texto que está dizendo. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós estamos observando que algumas pessoas estão colocando alguns nomes ali nas redes sociais, vários nomes. Mas o nome que está acima de todo e qualquer nome continua sendo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maravilhoso, Jesus, maravilhoso. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se nós fizéssemos um teste aqui nesta noite, de apagarmos todas as luzes aqui, e já vamos chegando em um certo ponto da noite, isso aqui ficaria escuro. E quantas pessoas estão andando sem a luz de Cristo? Porque Ele, Jesus, é a luz do mundo. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando eu não venho para a luz, irmãos, é simplesmente por isso, porque eu não quero que as obras que eu estou fazendo sejam reprovadas. Eu quero continuar nas mesmas obras, mas não quero que elas sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós precisamos cada dia mais andar em Cristo, com Cristo, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, e é Ele quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, é o Espírito Santo. Isaías capítulo 59, e nós vamos ver aqui um dos textos mais interessantes do Antigo Testamento, que vai falar justamente sobre isso. Isaías 59, a partir do versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia a perversidade. O pecado, irmãos, ele causa divisão entre nós e Deus. Por isso, da importância do Espírito Santo nos convencer acerca desta questão e acerca de nós vivermos uma vida que venha agradar Deus todos os dias. E quando estivermos em uma situação a qual estava ali o rei Davi, de chegarmos perante Deus e confessarmos. E quantas vezes, irmãos, nós temos que chegar perante Deus e contar as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros. Senhor, me ajuda porque veio um mau pensamento. Senhor, me ajuda porque saiu uma palavra que não devia. Senhor, me ajuda porque eu cometi um ato que não condiz com a sua vontade. Eu não sei você, irmãos, mas eu sempre preciso orar, pedir a Deus graça, misericórdia. Talvez você nem precise, mas eu preciso. É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele vem
Ele vem iluminar a nossa mente, os nossos corações, para que nós possamos chegar a Deus. E Deus, que é um Deus zeloso e misericordioso, nos fortalece, nos abençoe e nos perdoa. Eu acho lindo isso em Deus, que mesmo Ele sabendo dessas nossas condições, quando nós nos voltamos para Ele, Ele nos perdoa. Só que também Ele diz o seguinte: vá e não peques mais. E essa questão do pecado, irmãos, precisa continuar sendo tratada dia após dia. A igreja não pode deixar de forma nenhuma de tratar sobre o pecado. Como eu disse, algumas pessoas vão taxar isso e aquilo, mas observa que os evangelhos vão nos mostrar que não. O fato de deixarmos a palavra de Deus de lado para tantas e tantas e tantas outras coisas já é pecado. O fato de deixarmos Jesus para último plano é pecado. Jesus, nos ajude, Senhor. O salmista, ele disse que tinha prazer de estar na casa de Deus. Perder esse prazer de estar na igreja, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Alguém vai dizer para mim: João, mas o culto não se resume somente nas quatro paredes. Eu concordo, não está errado, mas porém existe um dia de culto que nós viemos para estar juntos no coletivo, porque quando nos juntamos, um tem salmos, outro tem hino, outro tem profecia, outro tem revelação. Façamos tudo com ordem e decência para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso, primeira coisa, o Espírito Santo, ele vai formar e nos fazer entender sobre essa questão do pecado. Segunda coisa, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, Lucas 3, 1 a seguir, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não é, irmãos, porque recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que não vamos tratar da questão do arrependimento. Observa que lá atrás nós começamos a falar um pouco sobre o Espírito Santo primeiro nos convencer, trazer o convencimento à questão do pecado. A segunda coisa que nós temos que fazer é justamente nos arrependermos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Olha o que Deus quer de todos os homens. Atos 17, a partir do 30, Atos 17, a partir do 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O próprio Deus, irmãos, Ele quer que todos os homens se arrependam. Todos. Então, uma vez que nós entendemos que tem alguma coisa em nós que não está de acordo com Deus e Sua palavra, nós temos que nos arrepender. E o arrependimento é você fazer uma volta completa e girar e não ir mais naquele mesmo caminho. É a chamada metanoia, o grego. Nós temos que, justamente, se estamos vendo que estamos indo no caminho que não condiz com a palavra de Deus, nos arrependermos e darmos meia volta e não irmos no mesmo caminho. Porque é da vontade de Deus que todos os homens se arrependam em todo lugar.
Em todo lugar, observa, todo lugar. E mais, porque ele ainda deixa claro, porque haverá juízo, julgamento. Se nós não nos arrependermos, se não houver perdão, aliás, arrependimento para perdão dos nossos pecados, haverá juízo. E pouco se fala de juízo nos dias de hoje. Pouco se fala sobre juízo, irmãos, de Deus. Não, que Deus ele é só misericórdia e nada vai nos acontecer. Muito pelo contrário. Quantos textos você pega de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus, vai dando tempo e mais tempo e mais tempo para arrependimento. Tempo e mais tempo para o arrependimento. Por que Deus nos dá tempo para nos arrependermos? Aí entra a misericórdia, porque Ele não quer nos destruir. E eu acho lindo em Deus isso, irmãos. Só que Deus ele não seria justiça nem amor se Ele não julgasse o pecado. Não seria. Se Deus ele não tratasse a questão do pecado, chamando o homem ao arrependimento, para tratar das nossas questões que nos afastam dele, Deus não seria nem amor nem justiça. Apocalipse capítulo 2, e isso aqui é para nós como igreja, porque alguém pode dizer, não, mas isso aí é lá para o mundo, não é para a igreja não. Apocalipse 2, do 1 ao 5 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Versículo 5. Isso aqui é para a igreja. É para a igreja, não é para o mundo. Jesus está tratando com a igreja, que ela tinha obra, tinha serviço, ela colocava à prova aqueles que se diziam ser alguma coisa e não eram, no caso apóstolos. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Jesus está chamando uma igreja ao arrependimento. Não é mundo. E às vezes, irmãos, nós queremos levar essa mensagem de arrependimento só para o mundo. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. A falta de amor pessoal a Cristo é pecado. O amor a Ele, irmãos, eu não estou dizendo amor àquilo que Ele nos concede. Não é amor ao carro que Ele nos concede, à saúde, à casa, a uma boa finança, a uma empresa. Não é isso. Estou dizendo amor pessoal à pessoa de Jesus. Porque muitos estão interessados somente nas bênçãos de Cristo, mas não estão interessados nele. E muitos pregam somente as bênçãos de Deus, mas não pregam sobre a pessoa de Deus. Por isso que o Espírito Santo vem nos trazendo nesta linha de raciocínio e reflexão. Para que nós possamos entender que a falta de amor a Jesus, o amor pessoal a Ele, e não é somente o amor de lábios, porque lá atrás
O povo de Deus amava a Deus, entre aspas, somente de lábios, mas o coração estava longe dele. E o Senhor Jesus, ele diz: vocês são hipócritas, vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Quem ama Cristo, irmãos, vai viver uma vida de oração, vai buscá-lo em oração, não importa o tempo, não importa o momento. Quem ama Cristo vai buscar: Senhor, me ajuda a cumprir a tua palavra, a viver a tua palavra. Irmãos, não é fácil, eu sei, mas nós precisamos. Quando nós pegamos na mão do Espírito Santo para que Ele nos conduza, Ele nos dá condição. Mas para isso, por que o tema é de mãos dadas com o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo nós nunca conseguiremos glorificar, engrandecer e exaltar a Cristo. O Espírito Santo, ele vai lançar toda a adoração à pessoa bendita de Cristo. O Espírito Santo, ele vai lançar toda a adoração ao nome que é sobre todo nome, que é o nome de Cristo. Se nós não estamos sendo guiados até Jesus, nós não estamos andando de mãos dadas com o Espírito Santo. Porque o próprio Cristo disse que quando Ele viesse, Ele quem? O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, testificarei de Cristo. E mais, Ele me glorificará. O Espírito Santo é quem nos leva a glorificar a Cristo, ao senhorio de Cristo, a obra que Ele operou na cruz do Calvário e trazer para nós. Esta é uma das obras do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Como está o nosso nível de amor por Jesus? Como está o nosso nível de amor por Ele, irmãos? Porque quando nós amamos Cristo, nós fazemos esforço. Nós não medimos um esforço, mas pelo contrário, o esforço, por maior que seja, a gente faz por amor a Cristo. E quem vai nos conduzir a isso? Ele, o Espírito Santo, que vai nos guiar, vai pegar nas nossas mãos. Tem dificuldade? Tem luta? Tem problema? Tem deficiência nossa? Tem. Meu Deus. Tem falta de capacitação nossa? Tem. Mas o Espírito Santo, ele vem trazer consolo, conforto, ajuda. Glória a Deus. Mas para isso precisamos pegar nas mãos do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, nos guia, nos leva, nos ajuda, nos conduza. Como eu disse lá atrás, isso só vai acontecer se nós quisermos andar de mãos dadas com Ele. Porque Ele não vai pegar ninguém forçado. Não, o Espírito Santo não. O próprio Cristo disse que para que venhamos a ter esta presença poderosa do Espírito Santo, temos que pedir ao Pai, rogar ao Pai, e Ele nos concederá o Espírito Santo. Não é de qualquer forma, irmãos. Não é bagunçado, não. Tem ordem de decência ainda na palavra de Deus, na obra de Deus. Ele continua sendo ordeiro e nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Pasmem os senhores, que em alguns pontos eu vejo pessoas falando contra a obra do Espírito Santo. Não, que não pode falar muito do Espírito Santo. Mas quem disse que não pode? É claro que eu posso, porque é Ele que me leva a Cristo. Se o Espírito Santo não nos conduzir a Cristo e nos mostrar que nós somos dependentes plenamente de Cristo, quem é que vai fazer isso? Ninguém mais. É Ele, porque Ele nos conduz para andarmos de mãos dadas com Ele, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos disso.
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E isso, irmãos, não era para o mundo, era para a igreja. Para a igreja. E Jesus está dizendo isso lá atrás. Se nós observarmos a carta que Paulo escreve a Éfeso, Paulo vai dizer assim, olha: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos estar cada dia mais cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher cada dia mais do Espírito Santo. Nós precisamos cada dia mais andarmos de mãos dadas, para e passo com o Espírito Santo. E é Ele que vai nos fortalecer. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, a falta de arrependimento é algo muito sério, não é brincadeira. E isso aqui Jesus está falando por 2 vezes no mesmo versículo para a igreja de Éfeso, para nós tomarmos cuidado e analisar o nosso termômetro de amor a Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós estamos colocando tantas outras coisas acima de Cristo e na frente de Jesus. Se nós estamos colocando pessoas acima de Jesus nas nossas vidas. Quem amar mais pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, mais do que a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, não é digno dele. Nós devemos demonstrar o nosso amor pelo Senhor Jesus. E aí lá vem o Espírito Santo, Atos capítulo 8, guiando as pessoas até Cristo. É lógico, usando os seus servos, usando aqueles que estão andando de mãos dadas com ele. Atos 8, a partir do 34, diz assim: e respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Mas a obra começa aqui atrás, irmão, no versículo 29. Disse o Espírito a Filipe. Quem foi que guiou Filipe até o eunuco? O Espírito Santo. Para que depois Filipe, abrindo as escrituras, ou melhor, pegando ali um gancho em Isaías 53, começasse a anunciar a Cristo Jesus para aquele homem. Olha que coisa maravilhosa, mas tudo começa com ele, com o Espírito Santo, guiando as pessoas até Cristo. Que obra maravilhosa é essa, irmãos, do Espírito Santo? Que obra é essa? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, Isaías 53, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Irmãos, presta atenção nisso aqui. O batismo só ocorreu porque este homem reconheceu que era pecador e que precisava de arrependimento, para depois descer as águas. Eu acho fantástico isso, irmãos, que não tem como fugir das Escrituras. Não dá. Não dá para nós fugirmos disso aqui. Primeiro, o Espírito Santo convenceu este homem que ele era pecador. Segundo, levou ele até o arrependimento. Terceiro, levou ele até onde? Cristo. Oh, glória! Não tem como. É o Espírito Santo guiando passo a passo. Tirou alguém que estava disposto a trabalhar na obra. Quem? Filipe. Pegou Filipe, caminhou com Filipe e foi até aquele carro. Filipe, ouvindo aquele homem, lendo Isaías 53. O Espírito Santo diz: se aproxima deste carro. Filipe vai, se aproxima, presta atenção no que está acontecendo. Depois começa a dialogar com aquele homem.
Aquele homem fica interessado e o nome do Senhor foi glorificado. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está vendo? Na vida desse eunuco encontra essas três coisas. Primeiro, ele foi convencido acerca do pecado. Segundo, ele sabia que precisava se arrepender. Terceiro, ele foi até Cristo. Ele foi conduzido, ele foi levado, ele foi direcionado até Jesus. Mas isso, irmãos, tem que nos fazer refletir um pouco acerca da questão do pecado, do arrependimento, e se estamos andando com Jesus. Se nós verdadeiramente estamos andando como filhos de Deus. Não se engane, não se engane. Eu vou te mostrar pela Bíblia, não é o que eu acho, que eu penso. Que nem todos que estão juntos com Jesus, do lado de Jesus, são dele. João 6. João 6. E 8 a seguir. Nem todos, não se enganem, porque muitas pessoas se enganam. João 6, 68 a seguir diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem? Não é para uma localidade, mas é para estar junto de quem? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha o que estava interessado Pedro, nas palavras de vida eterna que saíram da boca de Cristo. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Jesus passa uma madrugada orando para escolher 12 apóstolos, o corpo apostólico. E um de vós é um diabo, um adversário, um inimigo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar segundo os 12. O assunto é sério, irmãos. Quando a gente trata da Escritura, tem que expor, para que nós possamos compreender e aceitar o que a Bíblia Sagrada diz. Tanto é que quando chega na hora lá da ceia, os próprios discípulos começam a inquirir do Senhor Jesus: sou eu, mestre? Sou eu? Sou eu, mestre, o traidor? Um por um. Um por um. Porque eles sabiam que estava lá dentro, que poderia acontecer. E nós precisamos também ter essa ciência, que nós não somos perfeitos, estamos caminhando sim para a perfeição, e vamos chegar lá, eu creio nisso. Mas enquanto estamos aqui na terra, estamos andando em santidade e santificação diária. E nós precisamos a cada dia, irmãos, observar essa questão: pecado, arrependimento e andar com Jesus. E eu quero finalizar aqui em Apocalipse capítulo 3, porque também fala sobre a igreja, fala sobre a condição de Laodiceia. E eu te aconselho, irmãos, depois você pega um livro que fala sobre essas igrejas, você vai encontrar muita coisa interessante sobre as igrejas da Ásia. Apocalipse 3, a partir do 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem as frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque as morno e não as frio nem quente, vou dar-te da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Esta era a condição da igreja de Laodiceia. Versículo 20: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus, ele está batendo para entrar. Se ele está batendo para entrar, irmãos, onde é que está Jesus? Aonde? Exato. Mas isso aqui não é o mundo que colocou Jesus para lá de fora. Não foi. Não foi o mundo, porque o mundo já colocou Jesus para fora faz tempo. Isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja. Isso aqui é para nós. Não é para o mundo, é para nós. Podemos colocar Jesus fora das nossas vidas de N maneiras. E isso é para que nós façamos uma reflexão. Isso é para que nós façamos uma reflexão. Pense um pouco. Reflita um pouco. Medite. Primeira carta de João 4:1 diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Analisa o que está sendo ministrado. Medita, reflita, para que Deus ele venha abrir o nosso entendimento. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Eu agradeço a oportunidade, pastor Lindomar, mais uma vez. Muito obrigado, irmãos, obrigado por nos aturarem até este prezado momento. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.